Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar papoulas numa toalha de rosto. Nós vamos começar por essa folha. Você viu a marcação que tem aqui? Vou pegar pântano e verde kiwi e vou preencher aqui essa base, porque a folha ela está atrás da papoula. Pântano, verde kiwi. Aí eu subo com essa mistura que é a nossa sombra, e onde tem esses dois risquinhos é o lugar da gente puxar a cor mais escura, olha, que é a sombra. Feito isso, você vai voltar com essa mesma mistura do lado de cá, todo o contorno, puxando para dentro. Olha como vai ficar. Assim a gente já definiu o lugar da sombra e o lugar da luz. E aqui onde tem a luz, eu vou colocar amarelo limão. Você viu que eu não lavei meu pincel? E eu vou mesclar uma cor com a outra. Embora no lugar onde estava branco, vai ficar mais amarelinho, claro. Olha, ficou assim a base da nossa folha. Agora, com o branco, eu vou iluminar. Ó, peguei tinta, vou colocar aqui no centro, sempre por cima do amarelo, que seria a área de luz. E vou puxar do pé em direção à ponta. Depois eu vou do outro lado, coloco também umas pinceladas de branco e vou fazer isso, olha, puxando da ponta em direção ao pé. Aqui nós temos uma folha pronta. Agora nós vamos para outra ponta, porque eu gosto sempre de fazer o que tá por baixo primeiro. Você viu que essa folha estava por baixo da papoula, a gente já deixou pronta. Agora a gente vai para outra ponta do risco. Vamos continuar da mesma forma. Verde pântano mais kiwi. Essa folha aqui, ela tá por trás dessa de cá. E aqui ela tá por trás da papoula, do botãozinho aqui. Então, olha, a gente vai colocar a sombra aqui. A gente vai colocar, puxa a sombra no meio, pelo meio, e os risquinhos estão para cima. Então, olha, você vai puxar essa sombra para cima. E aqui embaixo vai ficar escuro também. E a gente preservou a área de luz, onde a gente já vai com o amarelo limão, terminando de preencher. Toda a borda de lá também. Olha, ela vai ficando assim. Aí você já vem com o branco fazendo a luz. Olha, esse é o aspecto final. Vou fazer mais essa daqui para você ver. Peguei verde e verde, misturado no pincel pântano e kiwi. Toda essa área aqui, essa folha tá por trás dessa papoula e dessa folhinha. E aqui ela tá por cima. Puxo pra cima, seguindo a marcação que eu deixei na folha. Contorno de baixo, puxo pra lá. Termino de preencher com o amarelo limão. Agora, eu já venho com o branco, iluminando. Isso vai deixar bem mais suave. Vai ficar uma cor agradável, uma cor bonita. Você não vai fazer todas as folhas agora. Me siga, porque vai facilitar o teu trabalho. Agora nós vamos fazer as papoulas que estão por baixo das folhas. Essa aqui, nós vamos fazer em lilás, púrpura e branco. Vai ficar bem clarinha. Então, eu quero que você coloque branco aqui e aqui. O risco vai aparecer, tá? Pode preencher. Aqui atrás,
você vai, com o pincel sujo de branco, você vai pegar assim só um pouquinho do lilás. E você vai colocar toda essa areazinha aqui. Dá uma esfumaçadinha pra fora. E você vai puxar assim, ó, só com o pincel sujo. Agora você vai pegar o branco, você vai completar toda a beiradinha. Vai ficar assim. Você vai sujar o pincel no púrpura e no lilás. Vai ter uma mistura aqui no pincel. Vai criar uma outra cor. Você vai pôr em cima do branco aqui desse lado e vai puxar assim, ó. Não é para puxar em cima do branco inteiro. Aqui também. Ó, vai ficar bem suave porque a gente está trabalhando em cima do branco. Você pode até colocar uma pontinha de púrpura aqui, ó. Aí você lava teu pincel pequenininho e pode voltar com o branco desse lado. Eu gosto de fazer esse acabamento de branco assim quando eu termino de colocar a sombra. Se eu trabalhei o contrário, que foi o nosso caso aqui. Ó, dá umas puxadas de branco. Isso faz ficar bem mais suave. Pronto. Agora nós vamos para essa aqui. Você vai colocar também o branco, toda essa área aqui, ó, essa área maior aqui. Veja, perceba que ela termina aqui nesse risco, tá? Não preencha ali que é a área de fundo. Agora você vai pegar o lilás e o púrpura. O lilás que eu tô falando é o violeta cobalto, tá? Violeta cobalto. E vai trabalhar aqui, ó, essa pétala assim, que tá por trás. Aqui também tá por trás da folha. Vou puxando pra fora. Só um pouquinho de tinta. Isso aqui é uma dobrinha daquela folha. Isso daqui é o resto da flor, da papoula. Olha aqui, ó, tô trabalhando por trás. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, que eu quero deixar isso aqui um pouquinho mais forte. Trabalhando a luz e a sombra, você pode trabalhar essa flor em tons de vermelho, em tons de amarelo. Essa daqui é uma mera sugestão. Você viu que aqui, ó, não coloquei tinta ainda. Eu vou colocar o branco puro, sem lavar o pincel. Mas eu quero que fique o acabamento aqui com o branco puro. Toda a área de luz. Você percebeu que vai ficar bem suave. É isso mesmo que a gente quer. Agora é hora de trabalharmos essa folha e esses cabinhos e esse botãozinho. Esse botãozinho também nós vamos trabalhar com verde kiwi, verde pântano. Aqui, sempre do pezinho pra frente. E o amarelo limão daqui pra lá. Olha, ele vai ficar um pouquinho mais claro aqui na bordinha na pontinha. E agora um pouquinho de branco para iluminar, deixando esse aspecto riscado e assim, é uma bolinha. Kiwi e verde pistache, a gente já vai fazer com esse mesmo pincel o cabinho. Se você não conseguir, você vai pegar o teu zerinho e vai fazer com ele. Só que vai trabalhar grossinho, tá? Você tem que preencher o espaço, olha só. Aqui a gente tem o cabinho dessa papoula, com os mesmos tons no pincel. Vou fazer mais essa folha. Aí nós voltamos para essa papoula. Nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, para depois fazer essa camada. Então, você vai colocar o branco, só que você não vai chegar nem ali e nem aqui. Você vai preencher assim, ó, pelo meio de branco, porque eu quero que fique bem mais suave essa cor.
Ó, tá vendo? Dei uma pincelada de branco. Agora, nós vamos colocar o lilás e o púrpura aqui dentro, toda essa área, puxandinho para fora. Aqui tem a divisão, olha, divisão da pétala. Aqui temos outra divisão da pétala, daí a gente deixa a área de sombra. Misturar um pouquinho aqui. Agora, a gente já vai com o branco, fazendo esse movimento e deixando o contorno de fora pronto. Tenta ficar bem em cima, olha, o risco do carbono tá aparecendo. Tenta ficar com a tinta bem em cima do risco do carbono. Isso, agora você vai fazer a mesma coisa aqui nessa outra camada. Essa daqui nós vamos usar uma sombra de, ó, amarelo pele e amarelo limão. Peguei junto no pincel. A gente vai colocar a sombra aqui. Você viu que a gente tá fazendo diferente. A gente tá colocando a sombra e depois nós vamos trabalhar com o branco. Aqui também. Essa pétala aqui, ó, ela tá por trás dessa aqui também. Um pouquinho de um pouquinho do outro. Aqui é uma dobra. Sempre pega os dois no pincel. Essa é uma outra sugestão de cor que você pode fazer. Eu tô misturando duas cores. Geralmente eu gosto de fazer um trabalho com uma cor só. Aqui eu tô misturando as duas cores para você ter um pouquinho mais de opção. Você escolhe qual você gosta mais. Olha, aqui a gente tem dobrinhas. A gente faz a sombra aqui da dobrinha. Aqui a gente tem dobrinha também, já vamos deixar a sombra. Aqui também, ó, um pouquinho de sombra. Aqui a gente tem uma dobrinha, mas uma dobrinha bem grande, né? Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra no meio. Vai trabalhar com luz dos dois lados. Bom, toda sombreada. Então, agora nós vamos trabalhar com a luz, que é o branco puro. Na borda, puxando para dentro. Na borda, puxando para dentro. Não se preocupe de cobrir. Assim, vai cobrir bastante a cor. A papoula é para ficar bem clarinha, tá? Então, não tem problema você puxar. Só que puxe esse branco mesclando a cor na tinta de baixo. Não passe por cima e deixe sem misturar, ó. Você vai misturar, vai ficar clarinho. Quando uma tá por cima da outra, você deve deixar assim um contraste grande. Olha, eu tô trabalhando com o pincel redondinho, para poder misturar bem, porque o espaço aqui é grande. Tô forçando mesmo o pincel. Agora eu vou trabalhar aqui, vou deixar a tinta bem em cima do risco, porque a cor é clara. Misturo um pouquinho, ponho a tinta agora contorno pro lado de cá. Misturo um pouquinho, aqui vai uma pincelada de branco mesmo. Dobrinha. Dobrinha. Já vou trabalhar direto com o branco na dobrinha. Tá, agora eu vou fazer essas 3 folhas. Essa folha aqui, ó, ela tem um caso especial. Ela tá por baixo nesse pedaço e tá por cima nesse pedaço. Se você puxar para lá a sombra, como tava a marcação, aqui, ó, no meio você coloca um pouquinho de sombra e deixa um espacinho aqui para colocar a luz, para poder dar certo, ó. Vai ficar luz, sombra, luz
e sombra, só que aqui ela tá por cima também. Então, a gente deixa um pouquinho de sombra no meio e põe a luz desse lado outra vez. Olha, a ponta vai ficar toda clara. Vai ficar a sombra ali. E sombra aqui no meio, nesse pedacinho. Agora, na hora de iluminar, você vai pôr o branco toda a borda de lá. Deixa arranhadinho. Aí, você vai pôr aqui um pouquinho. E você vai pôr um pouquinho aqui. Olha, uma pincelada assim, ó, que você dê, já mostrou que ela tá por cima dessa. No entanto, ela tá certinha aqui também. Você percebeu que aqui, ó, essa área aqui você pode encher tudo de folha. Só que tem um cabinho, olha, que ele passa por aqui e vaza por aqui. O cabinho dessa papoula aqui, ó. Você pode iluminar ele até um pouquinho ali, para ele ficar diferentinho. Tá? Essa papoula aqui nós vamos lidar com o branco também. E eu quero que você preencha essa área aqui de branco, sem chegar nas bordinhas, tá? Pode colocar o branco, toda essa parte de cima. O risco vai aparecer, então você não vai ter problemas. Tá, agora com o pincel sujinho, ainda de branco, não lavei, você vai pegar um pouquinho do lilás e um pouquinho mais de púrpura. Vai colocar aqui em volta e você vai marcar, olha, a área de sombra. Sempre do lado contrário, ó. Sempre por trás. Nunca nesse movimento aqui. Sempre nesse movimento aqui, olha. Sempre por trás. Aí, você vai esfumaçar um pouco pra dentro. Vou colocar um pouquinho mais do lilás aqui dentro, que o meu ficou muito púrpura. Quero que fique meio mescladinho. Tá, daí lava teu pincel e você vai pegar o branco de novo, branco puro, e agora você vai chegar ali nas bordinhas no acabamento. E vem puxando pra dentro. Ó, agora é esse movimento de luz. Preencha ali e puxa pra dentro. Daí vai ficar assim meio arranhado. É isso que a gente quer. Lembra que você tem que puxar sempre... Aqui, ó, é o miolinho. Você tem que puxar sempre nessa direção. Não pode cruzar. Agora, essa pétala aqui de baixo, mesma coisa. Você vai deixar aqui mais claro. E aqui mais escuro, olha. Aqui tá por trás. Agora, a gente já vai com o branco daqui pra lá. Fazendo esse movimento. Essa área aqui vai ficar escurinho. Nesse pedaço, olha, são dobrinhas, tudo por baixo. E aqui a gente vai colocar o branco. Você viu que eu inverti aqui? Não faz mal inverter quando você sabe o que você está fazendo. Se não, comece sempre pela luz, pelo branco. Nesse caso, vai aparecer o risco e você não vai se perder. Ó, quando você põe a sombra, fica mais difícil. Depois tem que mesclar aqui a cor. Às vezes a gente perde um pouquinho a noção da quantidade. Vou colocar aqui um pouquinho do lilás, um pouquinho mais. Vou fechar essa parte aqui, ó. Sujei com pincel com um pouquinho de tinta lilás. Agora eu vou voltar no branco, colocando a luz. Olha, toda essa bordinha de baixo, toda essa bordinha de fora. E depois aqui é o ponto de onde sai essa luz, olha, para todo lado, para lá e para cá. Deixando um pequeno contraste aqui, onde tem essa linha.
Agora a gente trabalha a dobrinha, que nada mais é do que uma pincelada comprida. Depois aqui embaixo tem assim, ó, um babadinho. Aqui também, pincelada comprida em cima e um babadinho embaixo. Aqui também. Pincelada e um babadinho. E isso daqui sai um pouquinho pra fora. São umas viradinhas. Aqui a gente tem um botãozinho. Nessa parte é área de cor. Olha, eu tô colocando púrpura com o violeta. Vou colocar branco de cima para baixo. Essa outra parte é kiwi com pântano. Já vou fazer esse aqui também, que tem tinta no meu pincel. Menorzinho, kiwi com pântano. A ponta deixe mais amareladinho. Esse daqui tá grandinho. A gente vai dividir. Ó, esse lado eu tô trabalhando um pouquinho do branco. Depois eu vou pegar aqui no meio, assim, uma pincelada. Essa pincelada tem que terminar ali, perto do cabinho. Aqui fiquei meio arredondadinho. Vai ficar assim. Esse daqui também, vou pôr um pouquinho de branco aqui na ponta. Cabinhos. Uma pincelada de kiwi com pântano. Você vai colocar verde pântano nos miolinhos. Esse é uma bolinha. Você vai deixar assim bem escurinho. A papoula, ela tem como se fossem espinhos, assim. Então, você vai deixar os galinhos, assim, ó, com uma porção de espinhozinhos. Isso daqui também. Tem alguns, assim, ó, que ficam pra fora. Tem alguns, assim, ó, que ficam pra dentro. Então, são pontinhos. Na verdade, não são pontinhos, são risquinhos. Mas ele tem que ficar, assim, todo cabeludinho. Ó, você vai colocar alguns. Tô usando verde pântano. Minha tinta ainda tá meio úmida, a de baixo. Sempre assim, coloque assim, ó, sempre... aqui tá o pé, então sempre assim, pra cima, não atravessado. A folha, você vai fazer aquele meio contorno, que não é um contorno, mas é um acabamento. Ó, vai colocar algumas ranhuras aqui dentro. Do lado de cá, é hora de você acertar alguma coisinha. Pro lado que ficou a luz aqui, ó, fica legal você colocar um pouquinho de ranhura. Então, esse é o acabamento que eu vou fazer aqui nas folhas também. Aqui, onde tenho esse miolo verde pântano, você vai colocar pontinhos. Ó, pontinhos com pincel zero. Coloque uma camada, não gruda aqui no miolinho, você vai deixar assim. Mais ou menos parelho, não deixe em linha reta. Alguns ficam mais para cima, alguns mais para baixo. Depois, você pode pôr uma carreira de risquinhos entre o miolo e os seus pontinhos. E você vai dar um último detalhe, uma pinceladinha com zero, gorda, de verde kiwi. Você vai colocar aqui, ó, assim. Miolo redondo também, você vai pôr aquela porção de pontinhos. Aqui a gente tem uma dobrinha de um lado. Aqui a gente tem uma dobrinha. Em cima da dobrinha a gente não põe. A gente põe aqui, ó, continua nesse cantinho aqui. Aí depois você vai pôr alguns risquinhos também. E aqui você vai fazer a pincelada de kiwi assim, ó,
quase inteira. Não inteira porque ali tem uma dobrinha. O meu ficou aparecendo em alguns lugares, ficou aparecendo risco. Então eu vou pegar, fazer um acabamento com pele e limão no pincel. E eu vou fazer alguns detalhes. Não é um contorno inteiro, tá? Mas assim, ó, alguma coisinha a gente pode ajeitar. Não faz mal a cor ficar um pouquinho diferente, tá? Não tem problema. O trabalho vai ficar bonito, do mesmo jeito. Só não pode pôr muito diferente. Aqui pra fora não tem problema, que a gente vai pôr um pouquinho de fundo ali, o fundo ele ajuda a resolver isso. Vou fazer o acabamento. Ah, nessa daqui também. Nesse cantinho aqui, ó, você pode pôr um pouquinho, trazendo um pouquinho pra cá, uns pontinhos. Aqui a gente não vê o miolo, mas a gente vê um pouquinho dos pontinhos. Pronto. Já terminei o acabamento. Toda a borda tá seca. Agora eu vou fazer um fundo assim. O clareador, vou colocar aqui 2 pinceladas grandes no pratinho. Uma pincelada de cinza lunar. Vou colocar 2 já. E uma pincelada também assim, bem gorda de amarelo. Amarelo limão que a gente tá usando. Eu vou sujar assim, ó, o pincel no clareador, um pouquinho no cinza, um pouquinho no amarelo. Vai dar um tom meio esverdeado. E eu vou passando essa misturinha nos cantinhos, fazendo assim, olha, eu tô fazendo uma sujeira. Não precisa me imitar, porque nem eu consigo fazer igual de novo. Então, você vai pegando o pincel e vai fazendo assim, ó, pinceladinhas. Um pouquinho mais escuro, às vezes um pouquinho mais claro. Deixa irregular. Quando você tem um cantinho assim, você pode deixar mais escurinho. Olha, ali no cantinho, um pouquinho. Vai limpando o teu pincel, pegando tinta de novo, uma vez uma, outra vez outra. Se você tá fazendo isso daqui com água, não ponha água junto, deixa a tinta mais molinha, porque a água, nesse caso, ela vai fazer isso aqui crescer, não vai subir por cima da borda da toalha, do acabamento da toalha, não vai ficar parado. O clareador e o clareante deixa isso daqui onde eu coloquei, a pincelada vai ficar ali onde coloquei. Já com a água não vai ficar, vai crescer. Então é um pouquinho mais perigoso. O espaço que eu tenho aqui, olha, da toalha é muito estreito pra gente colocar água. Se você pegar mais tinta, vai ficar mais grosso. À medida que você pega só o clareador, olha, você vai terminando as pinceladinhas e elas vão sumindo. Dá um efeito de fundo bem interessante. Aqui tá bem verde, então eu vou colocar só uma sujeirinha com amarelo ali dentro. Você viu que isso daqui é muito fácil. É limpar o pincel só aqui pra fora. E acaba ficando um fundo interessante. Tá pronto, espero que você tenha gostado. Esse trabalho você pode colocar também num pano de prato, vai ficar muito bonito. E você pode puxar mais algumas coisinhas para o lado e colocar numa toalha de banho para fazer o jogo. E se tirar uma flor, por exemplo, só essa flor, você junta com esse pedaço aqui do botão, você vai ter um pedaço tamanho bom para colocar numa toalhinha de lavabo.
Então, com um risco dá para fazer muita coisa. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página Sonalu Pinturas.